Vamos então dar a oitava aula teórica de lógica computacional. Nós ontem vimos formas de raciocinar que nós usamos no dia a dia, métodos de raciocínio, nomeadamente o raciocínio por casos e o raciocínio por absurdo. Nós hoje vamos usar essas formas para definir formalmente as regras do nosso sistema formal de dedução natural. Vou pôr aqui os slides. Penso que estão a ver. Sim? Estão a ver os slides? Sim. Por isso vamos ver então como é que se fazem demonstrações formais no nosso sistema de dedução natural. E vamos ver em particular duas regras que são, aliás, o sistema funciona com operadores, por isso tem o operador da negação, da conjunção e da disjunção. Hoje vamos ver os operadores, vamos ver as regras que se aplicam ao operador de conjunção e ao operador de disjunção. Este sistema é um sistema, digamos, que está formalizado para que para cada operador existam duas regras. Uma regra de introdução, ou seja, uma forma passa a ter esse operador, e uma regra de eliminação, que é o contrário do que o nome indica, não é propriamente cortar o operador, mas utilizá-lo. Okay? Já iremos ver a diferença. Bom, por conseguinte, nós vamos então usar o sistema de dedução natural, por conseguinte, é um sistema formal, que tem um conjunto de regras de inferência que serão usadas durante as demonstrações e, em particular, para relembrarmos, uma demonstração é uma sequência de fórmulas, ok? Que é iniciada por um conjunto de fórmulas que não necessitam de justificação, por isso são as nossas premissas, vamos partir do princípio que elas serão verdadeiras, e é continuada por fórmulas que são justificadas através de regras de inferência do sistema, aplicadas a fórmulas que já apareçam anteriormente, ou seja, não tem que ser apenas as premissas, mas quer as premissas, quer as fórmulas que nós vamos introduzindo. Finalmente, a última fórmula será a que se pretende demonstrar. Isto é formalmente o que é uma demonstração. Isto exige ter uma linguagem para escrever as fórmulas, que é a linguagem que nós demos de lógica proposicional, um conjunto de regras de inferência que permitam passar de fórmulas para outras fórmulas, e finalmente uma última fórmula, uma organização da demonstração em que há um conjunto de premissas, depois há um conjunto de fórmulas a terminar na conclusão. Por isso, há vários sistemas que têm sido propostos, ok, e estudados, que se distinguem ou pela linguagem que utilizam, por isso nós no fim da cadeira vamos ver um sistema que tem uma linguagem mais limitada do que aquela que nós estamos a usar aqui, e as regras de inferência que esses sistemas utilizam. Okay? Neste caso, vamos estar interessados na linguagem de fórmulas de primeira ordem, por isso já definidas, por isso existem fórmulas atómicas que são predicados e aplicados a argumentos e que depois são completadas as fórmulas através dos operadores de conjunção, disjunção e negação. Bom, por isso em geral estamos interessados em saber o que é que se consegue demonstrar, okay? Ou seja, nós estamos interessados em saber como é que um conjunto de premissas, que fórmulas é que nós podemos demonstrar no sistema de dedução natural. Obviamente que para ser útil o sistema deve ter regras de inferência que sejam adequadas, ou seja, permitam, a partir de fórmulas verdadeiras, chegar a fórmulas verdadeiras. Okay? E por isso, um sistema que tenha regras desse género é um sistema coerente. Okay? É um sistema coerente no sentido que tudo o que deduz, admitindo que as premissas são verdadeiras, tudo o que vem a partir daí será também verdadeiro. No entanto, o sistema deve ser completo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer tudo o que pode ser concluído, logicamente, através de tabelas de verdade, tudo o que pode ser concluído deverá haver formas de fazer a sua demonstração. Ou seja, se eu não conseguir demonstrar uma coisa que eu sei que é uma consequência lógica, tenho um problema porque o meu sistema é incompleto. Por isso, o que nós queremos é trabalhar com sistemas coerentes e completos, e por isso a coerência diz que tudo o que puder ser demonstrado é uma consequência lógica. Por isso, se eu puder demonstrar no sistema X, então a forma é uma consequência lógica das premissas, e é completo se tudo o que eu possa demonstrar, tudo que seja consequência lógica, todas as formas que sejam consequências lógicas são demonstráveis no sistema. Okay?
Este é o caso do sistema de dedução que vamos utilizar e que, como eu vos disse, utilizamos regras de inferência, digamos, adaptadas ao raciocínio que fazemos no dia-a-dia. Por conseguinte, neste sistema, como eu já tinha dito, o raciocínio pode ser formalizado através de regras de inferência que, para cada operador, existe uma regra de inferência que é a sua introdução, por isso cria uma fórmula com esse operador, e a regra de eliminação que utiliza esse operador. Aliás, se vocês se lembrarem, nós já fizemos isso com o predicado de igualdade. Existe a introdução do predicado de igualdade, que diz que em qualquer altura uma fórmula é igual a si própria, porque é a mesma, no fundo, identifica o mesmo indivíduo, a mesma situação. Por outro lado, que esta será a introdução, a eliminação da igualdade diz-nos que se eu tiver A igual a B, posso substituir ocorrências de A por B em qualquer fórmula que apareça na minha demonstração. Okay? Bom, então vamos ver o que é que vamos fazer. Vamos esperar, no sistema de dedução, vamos ter a introdução da conjunção e vamos ver o que é que se faz com a conjunção propriamente dita. Ok? Joana? Professor, pode só, no slide anterior, voltar a explicar a diferença entre a coerência e a completude? A coerência diz-me que tudo o que eu demonstro num sistema como este é uma consequência lógica. A completude diz-me que tudo o que é uma consequência lógica, para toda a consequência lógica, eu devo ser capaz de obter uma demonstração. Ok? Obrigada, professor. Se não fosse completo, quer dizer que eu tinha consequências lógicas que eventualmente não consigo demonstrar. Okay? Já vamos ver que neste caso deste sistema simples, com a linguagem simples, isso é verdade, mas há sistemas complicados, em particular os sistemas que permitam formalizar a aritmética, já vamos ver que existe um problema aí de completude, mas enfim, iremos ver isso mais tarde. Okay? Para já, o nosso sistema vai ser completo e coerente. Por isso, o que é a introdução, então, da conjunção? Bom, a introdução da conjunção pode ser definida de uma forma muito simples. Se eu tiver uma fórmula φ e tiver uma fórmula psi, enfim, isto não é psi, se eu tiver duas fórmulas, em qualquer altura do campo, em qualquer altura da demonstração, se eu tiver duas fórmulas, eu posso acrescentar a sua conjunção. Ou seja, se eu acredito que esta é verdadeira e se acredito que esta é verdadeira, então também devo acreditar que a sua conjunção é verdadeira. E, por conseguinte, quando eu acrescento, todos os passos a seguir às premissas têm que ser justificados. E por isso a justificação desta fórmula é a introdução da conjunção nas fórmulas K1 e K2. Aqui vamos ser enfim, liberais, não vamos insistir qual é a fórmula que é antes ou depois, normalmente põe-se por ordem alfabética. A única coisa que se tem que garantir é que esta fórmula só aparece depois das outras duas. Okay? A ordem das duas é indiferente. A eliminação é o oposto, ou seja, se eu tiver uma fórmula φ e psi, okay? Então eu posso, se eu acredito que isto é verdadeiro, então também tenho que acreditar que φ é verdadeiro por eliminação da conjunção e também não vou ser liberal, quer acredito no primeiro, quer acredito no segundo e por conseguinte qualquer uma delas é justificável pela eliminação da conjunção. Tudo o que é necessário é que quer o K1, quer o K2 sejam superiores a K, ou seja, as fórmulas na demonstração, as fórmulas simples têm que aparecer depois da fórmula composta. Okay. Esta não tem assim grande dificuldade e, em particular, aqueles raciocínios que eu falei com a Maria ser alta, etc., podem ser demonstrados, digamos, com estas duas fórmulas. Ou seja, se eu acreditar que a Maria é alta e João é baixo, okay? Eu devo acreditar que a Maria é alta e João é baixo, e na nossa linguagem, okay, vamos traduzir a linguagem natural no predicado alto, ou alta, aplicado a Maria, predicado baixo, aplicado ao João, e por isso eu tenho dois predicados, posso conjugá-los com a conjunção. Da mesma forma, e por conseguinte, se eu tiver estas duas premissas, eu acredito nesta conclusão, e devo escrever que ela é justificada pela introdução da conjunção nas duas formas anteriores. Enfim, faria a mesma coisa para a eliminação da conjunção, se eu tivesse esta
a forma conjugada, eu podia retirar qualquer uma delas, mas isto é mais ou menos óbvio. Iremos ver depois combinações desta regra com outras que são mais interessantes. Bom, conjunção não tem muito que dizer, a disjunção tem mais que dizer, ok? Introduzir uma disjunção é fácil. Ou seja, se eu acreditar que uma fórmula é verdadeira, então acredito que essa fórmula ou qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa depende da minha imaginação e do meu interesse, também terá que ser verdadeiro. Okay? Verdade ou qualquer coisa é sempre verdade. E, por conseguinte, esta fórmula, esta regra é introduzida, é utilizada, e esta regra chama-se a introdução da disjunção, e por isso, a partir da altura em que tenho uma fórmula, posso sempre disjuntá-la com outra fórmula qualquer, e a justificação é que introduzia a disjunção em K. Na fórmula K, eu tive uma fórmula que obviamente tem que ser superior, tem que ser seguinte a K. Também não me vou preocupar com a comutatividade e, por conseguinte, vou dizer que tanto escrevo esta como escrevo a mesma forma, mas com a comutação dos disjuntos. Em qualquer dos casos, como é óbvio, quer o K1, quer o K2 tem que ser maior que o K, ou seja, só posso escrever uma forma destas, só posso justificar uma forma destas se eu tiver a confiança que esta forma também é verdadeira. A eliminação da conjunção é mais complicada. Okay? A introdução é fácil, a eliminação é mais complicada. Por isso, se eu disser que a Maria é alta, antes disso, só a introdução, enfim, do ponto de vista formal, permite-nos fazer aquele raciocínio que tínhamos. Ou seja, se a Maria for alta, então eu acredito que a Maria é alta ou o João é baixo, e por conseguinte, no meu sistema formal, Maria é alta representa-se por este predicado, Maria é alta ou João é baixo representa-se pela disjunção, e por conseguinte a fórmula 2 será justificada a partir da introdução da disjunção na fórmula 1. Okay? Ou, se eu quiser, usando a comutação, posso dizer que é o João que é baixo e a Maria é alta, ou a Maria é alta, a mesma por introdução da disjunção. Até aqui, não há dúvida, espero. Se alguém tiver, já sabe, levanta a mão. Bom, a eliminação é mais complicada, okay? Porque no fundo o que eu faço é, como é que eu elimino uma disjunção? Eu não posso garantir nem que um dos disjuntos, nem que o φ seja verdadeiro, nem que o ψ seja verdadeiro. Mas eu posso fazer usar o raciocínio por casos, que vimos na última aula, dizendo o seguinte: se eu a partir de uma fórmula, φ, consigo chegar a uma qualquer, e se a partir desta fórmula também consigo chegar à mesma, então essa fórmula é uma consequência necessária desta disjunção, porque eu consigo obtê-la quer por um lado, quer pelo outro. Não sei qual deles é que é o verdadeiro, digamos, ou até podem ser os dois, mas de certeza que um pelo menos é verdadeiro, e se um é verdadeiro, então eu consigo chegar lá. Bom, como é que isto se apresenta no sistema formal? Bom, em qualquer altura, então, eu terei uma fórmula, ok? E agora tenho que raciocinar da seguinte maneira: o que é que aconteceria se esta fórmula for verdadeira? E por isso, para dizer o que é que aconteceria para esta fórmula verdadeira, eu vou fazer uma hipótese, ok? E essa hipótese tem que ser colocada, digamos, tem que ser colocada indentada. Porquê? Porque o que vier a seguir não é necessariamente consequência desta, é consequência desta. Okay? Por isso, teremos que ter cuidado de dizer tudo o que vem aqui nesta subdemonstração, se quisermos, é uma consequência desta fórmula e não necessariamente desta. Bom, mas suponhamos então que, colocando esta fórmula φ, eu consigo chegar a uma fórmula ρ, ok? Usando regras de inferência. Bom, se eu da mesma fórmula de ψ conseguir chegar à mesma fórmula ρ, então afinal esta fórmula ρ é uma consequência direta, ou indireta se quisermos, desta disjunção. Porque quer esta seja verdadeira, quer esta seja verdadeira, consigo sempre chegar à fórmula final. E por conseguinte eu posso dizer que, embora o ρ neste ponto do campeonato seja consequência do φ e aqui seja consequência do ψ, que eu não sei se são verdadeiros, o ρ na realidade é consequência desta disjunção. E por conseguinte a forma de representar isto é dizer que ρ, eu posso escrever que ρ é verdadeiro, ou pelo menos posso usar esta inferência, mas a sua justificação é um bocado mais complicada, por isso, que será a eliminação
desta disjunção, okay? Tirando partido da demonstração que vai de M1 até M2 e da demonstração que vai de N1 a N2. São estas três componentes que me permitem eliminar a disjunção. Por um lado, qual é a disjunção? Por outro lado, o que é que eu faço com cada um dos disjuntos? Em particular, qual é a forma que eu chego em comum, quer de um lado, quer do outro. Ok? Isto é claro, digamos, o princípio. Obviamente, eu posso começar por qualquer um deles, por isso o M1 tem que ser maior, quer dizer, o M1 e o M2 têm que ser maiores que o K1, por isso esta fórmula, esta subdemonstração tem que ser depois desta, esta subdemonstração também tem que ser depois desta, mas a ordem das subdemonstrações é indiferente. Posso começar pelo φ ou posso começar pelo psi. Finalmente o ρ, por isso a última fórmula tem que ser depois delas todas. Bom, estão dentro das fórmulas, por isso há duas regras de eliminação e de introdução, quer para a disjunção, quer para a disjunção. Por isso vamos ver então a aplicação destas regras, okay, para provar aquilo que nós já sabíamos, ou seja, aquilo que se pode ser provado com uma tabela de verdade, nós também deveremos ser capazes de usar uma demonstração, porque o sistema é completo. Okay? Então vamos ver este caso. Okay? Será que A, I, B ou C, será que a partir desta forma eu posso concluir esta? Okay? E para concluir esta, enfim, se eu fizer uma tabela de verdade com esta fórmula, e se fizer uma tabela de verdade com esta fórmula, eu até sei que elas são equivalentes, ou seja, sempre que esta for verdade, esta também é verdade. E por conseguinte, se elas são equivalentes, de uma eu devo conseguir dizer que esta é uma consequência lógica da primeira. E por conseguinte, se é uma consequência lógica, eu devo obter uma demonstração no meu sistema. Será que eu a descubro? Vamos ver. Vamos usar uma demonstração, como eu vos disse, que é começar com uma premissa, só existe uma neste caso, e vamos chegar a esta conclusão. Ok? Bom, como é que eu chego a esta conclusão? Bom, eu olho para esta fórmula e tenho aqui uma conjunção. Se eu tenho uma conjunção, posso separar a conjunção e posso dizer que se eu acredito que A e B ou C é verdadeiro, então A também tem que ser verdadeiro por eliminação desta conjunção. Ok? Bom, e agora, mas também tenho B ou C. B ou C também é verdadeiro. Exatamente pela mesma razão, pela eliminação da conjunção. Agora tenho uma disjunção. O que é que eu consigo concluir se o B for verdadeiro? Bom, se o B for verdadeiro, A e B é verdadeiro. E se A e B é verdadeiro, A e B ou qualquer coisa é verdadeiro também. Se o C for verdadeiro, A e C são verdadeiros. Se o A e C são verdadeiros, esta fórmula é verdadeira, verdade ou qualquer coisa continua a ser verdade, e por conseguinte, o que eu estou aqui, digamos, a explicar é que eu devo usar esta disjunção. Como é que eu utilizo esta disjunção? Bom, da forma como eu quero utilizá-la, ou seja, eliminá-la. Isto é, vou começar por admitir que o B é verdadeiro e, por outro lado, que o C é verdadeiro. E em ambos os casos, eu devo conseguir descobrir esta fórmula. Se eu conseguir descobrir esta fórmula, quer pelo B, quer pelo C, então a fórmula é verdadeira, enfim, posso inferir essa fórmula a partir do que já sei antes. Bom, mas isto basicamente é dizer aquilo que eu estava a dizer. Se A é verdadeiro e B é verdadeiro, então A e B é verdadeiro por introdução da conjunção na fórmula 2 e na fórmula 4. Por outro lado, se A e B é verdadeiro, A e B ou qualquer coisa também é verdadeiro, e por conseguinte esta fórmula é uma consequência desta por introdução da disjunção. Bom, se fiz isto deste lado, faço a mesma coisa com o C. Primeiro crio A e C, por introdução da conjunção, e depois de A e C, crio esta fórmula por introdução da disjunção. Finalmente, nesta altura, eu sei que B ou C é verdadeiro, eu de B consigo provar isto, de C consigo provar a mesma coisa, por isso esta fórmula é uma consequência desta demonstração, desta disjunção, usando estas duas subdemonstrações. Por isso, a regra que me permite escrever esta forma é dizer que existe uma eliminação deste O que está na posição 3, com as demonstrações de 4 a 6 e de 7 a 9. James?
Nossa, uma pergunta. Nós sabemos que essas fórmulas são equivalentes. Isso não é o suficiente para provar? Não, não, não. Vamos lá ver. Eu posso saber isso tudo. O meu sistema diz-me, aliás, eu vou utilizar o sistema em geral, ok? Se elas são equivalentes, quer dizer que o meu sistema deve ser capaz, como é completo, de provar que a partir desta forma devo conseguir chegar a esta e desta forma devo conseguir chegar a esta. Mas isso é porque eu sei isto por outras vias, ok? Em geral, o que me interessa saber é se a partir de um conjunto de fórmulas se consigo chegar a outra. Okay? E o que vou é utilizar o sistema para isso. Eu não vou partir do princípio que as fórmulas são equivalentes para fazer essa demonstração, para dispensar essa demonstração. Na realidade, okay, vocês já sabem que elas são equivalentes e por isso vocês sabem que tem que haver uma demonstração a partir da forma da premissa de conseguir chegar à conclusão, mas em geral eu posso vos dar um argumento qualquer e vocês têm que provar esse argumento. Okay? Este é um caso particular de um argumento que eu até já sei que tem que conseguir fazer, não é? Tá bom, obrigado. Ok? Bom, e por isso, se eu distribuir a conjunção em relação à disjunção, da esquerda para a direita, como estávamos a dizer, as formas são equivalentes, por isso eu devo conseguir fazer a mesma coisa ao contrário. Ou seja, eu devo conseguir, da forma com a disjunção, pôr o A em evidência, não é? Que é outra utilização da distribuição. Bom, então vamos ver como é que eu consigo obter esta fórmula a partir usando as regras de inferência. Por conseguinte, parto do princípio, então, que a premissa é verdadeira, e agora o que é que eu tenho que ver? Bom, agora aqui o que eu tenho é uma disjunção. Bom, se eu tenho uma disjunção, se calhar o melhor é tentar provar esta fórmula a partir do lado esquerdo e provar esta fórmula a partir do lado direito. Se eu conseguir provar a mesma fórmula, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, como um deles é verdadeiro, então esta fórmula terá que ser uma consequência, digamos, da disjunção inicial. Por isso, o que eu estou a fazer é basicamente a eliminação desta disjunção. Okay? Por isso, vamos ver o que é que eu consigo fazer com o lado esquerdo. Bom, se eu consigo fazer, se eu sei que o A e B são verdadeiros, então eu sei que, aliás, a ordem aqui é um bocado diferente, mas vou tentar descobrir, a partir do A e B, A e C, a mesma forma. Como é que eu descubro esta forma? Bom, se A e B são verdadeiros, então A é verdadeiro por eliminação da conjunção, que ocorre aqui no 2. Bom, mas o B também é verdadeiro, ok? Por eliminação da disjunção nesta forma. Bom, mas se o A é verdadeiro e se o B é verdadeiro, será que esta forma é verdadeira? Não, temos que mostrar que o A ou C seria verdadeiro também. Bom, o que o A é verdadeiro já sei. Será que eu sei que B ou C é verdadeiro? Sim, Sim. podemos fazer a introdução da disjunção. Ok? Por isso, o que eu tenho que fazer a seguir é dizer que se B é verdadeiro, então B ou C é verdadeiro por introdução da disjunção. Bom, e se eu tenho um A verdadeiro e o B ou C verdadeiro, eu tenho a sua conjunção, neste caso por introdução da conjunção em 3 e 5. Ok? Bom, e já estão a ver que do lado direito é a mesma coisa, não é? Se o A e C for verdadeiro, então A será verdadeiro, por eliminação da conjunção. O C também será verdadeiro, por eliminação da conjunção, 7. Se o C é verdadeiro, então B ou C também há de ser verdadeiro, por introdução da disjunção. E se o A é verdadeiro e o B ou C é verdadeiro, então esta fórmula A e B ou C também é verdadeira, por conseguinte, pela regra de introdução da conjunção. Neste caso, de 8 a 10. E por conseguinte, cá está. Quer pelo lado esquerdo, fazendo esta hipótese, eu chego à fórmula, quer pelo lado direito, fazendo esta hipótese, eu chego à fórmula, de maneira que esta fórmula, na realidade, pode ser inferida a partir desta disjunção, e por conseguinte, eu digo que a fórmula posso escrever que a fórmula é uma consequência desta, ou pode ser inferida a partir desta, aliás, inferida nesta demonstração, por eliminação. Reparem, apesar desta fórmula não ter aqui disjunção nenhuma, isto é a eliminação deste O, okay? Eliminação do O que aparece na primeira fórmula, usando as demonstrações de 2 a 6 e de 7 a 11.
Ok? Está claro? Bom, não sei se tem aqui mais algumas demonstrações. Vamos fazer as demonstrações agora ao contrário. Ou seja, agora é uma disjunção. Agora vou distribuir a disjunção. Okay? Distribuir a disjunção em relação à conjunção, já sei que é a disjunção com o primeiro e a disjunção com o segundo. Quais são as regras que eu utilizo? Tenho uma disjunção. Se eu tenho uma disjunção, provavelmente melhor é usar esta disjunção. E por isso vou acreditar que eu chego a esta fórmula acreditando no A e também chego à mesma fórmula supondo o B e C. Ok? Por isso, se eu tiver o A, eu devo conseguir chegar a esta forma. Se eu tiver o B e C, devo conseguir chegar à mesma forma. Será que sim? O que é que eu devo fazer aqui neste caso? Introdução da conjunção. Bom, se o A é verdade, não é? Se o A é verdade, então A ou B também é verdade. E se o A é verdade, o A ou C também é verdade. Por isso, isto por introdução do O nesta forma e por introdução do O nesta. Na mesma, aliás, mas com o B e o C. E por isso, se o A for verdadeiro, eu acredito que as duas são verdadeiras e por isso a sua conjunção também é verdadeira. Já agora, eu estou aqui a se falar que é verdadeiro, que acredita, etc. Aqui não estamos propriamente, isto é uma maneira simples de explicar, não é, digamos, a justificação é que de uma forma chega a outra. Tem regras de inferência que eu sei que subjacentemente tem a ideia de que se uma fórmula for verdadeira as outras são, mas num sistema de inferência não há necessariamente a noção de verdade ou falsidade, ok? Apenas me diz que de uma forma posso escrever outra, ok? Quais são as regras, no fundo, quais são as regras do meu sistema, okay? Independentemente de verdade ou não. O que eu sei é que como o meu sistema é coerente, sendo o sistema coerente, então há uma associação entre as regras de inferência e a preservação de verdade, ou seja, tudo que eu infiro, em princípio não, se o sistema é coerente, será verdadeiro se as premissas forem verdadeiras. Por isso eu vou usar esta linguagem que é mais simples de usar, mas tenham atenção que um sistema de inferência por si só não me diz nada sobre a verdade ou a falsidade. Apenas diz que, de certas formas, eu consigo obter outras. Bom, e aqui já descobri, digamos, o que eu queria demonstrar a partir da fórmula A, que é um dos disjuntos, e a mesma coisa deve ser feita a partir do B e C. Bom, porquê? Porque se o B e C forem verdadeiros, o que é que eu posso concluir daqui? B é verdadeiro, C é verdadeiro. Se o B é verdadeiro, e se o B é verdadeiro, olhando para aqui, o que é que me dá jeito de concluir? A ou B. A ou B também há de ser verdadeiro, ok? Por introdução da disjunção. Bom, é a mesma coisa se o A ou B é verdadeiro, a mesma coisa se o C for verdadeiro, por eliminação desta conjunção, o A ou C também há de ser verdadeiro, por introdução da disjunção nesta forma. E por isso, se esta forma é verdadeira e se esta forma é verdadeira, a sua conjunção também será verdadeira e, por conseguinte, esta fórmula é justificada pela introdução da conjunção em 8 e 10. Finalmente, se desta fórmula eu consigo provar esta e desta eu consigo provar esta, então esta fórmula que aqui está, que é comum, é uma consequência, ou pode ser inferida a partir da fórmula inicial, usando a eliminação desta disjunção e usando as demonstrações de 2 até 5 e de 6 até 11. Ok? Já agora, a última demonstração que falta fazer é ao contrário, ou seja, se eu tiver uma conjunção de disjunções, posso pôr o A em evidência. Acho que é essa que falta aqui, exato. Como é que isso é feito? Enfim, vocês já estão a perceber o sistema, por isso já estão a dizer o que é que eu devo fazer. Por isso, neste caso, se eu quero demonstrar esta fórmula, o que é que eu tenho que fazer? Esta é a mais complicada, ok? Bom, tenho que demonstrar isto, não é? Como é que eu demonstro esta fórmula aqui? Isto é mais complicado, ok? Mas, em princípio, vamos ver o que é que conseguimos tirar a partir tenho uma conjunção, vou ver o que é que consigo fazer de cada uma delas, ok? Por isso tenho A ou B, porque é a eliminação da conjunção, e também tenho A ou C, que também é a eliminação, como iremos ver.
Mas se temos A ou B, eu posso agora racionar o que acontece se eu tiver o A e o que acontece se eu tiver o B. Bom, se eu tiver o A, então tenho esta fórmula logo. De acordo? Se eu tiver o B, também devo querer descobrir esta fórmula. Se eu quero de um lado, quero do outro descobrir esta fórmula, então esta fórmula é uma consequência desta aqui e a mesma coisa depois para o A ou C. Bom, por conseguinte, a do A é fácil de provar. Se o A é verdadeiro, então B e C é verdadeiro. A ou qualquer coisa é verdadeiro. Okay? Por isso isto é a introdução do ou. E no caso do B, se o B for verdadeiro, bom, aqui tem que usar o que ainda não usei, que é o A e C, o A ou C é verdadeiro. Okay? Então vamos ver o que é que nós conseguimos tirar do A ou C dentro deste contexto. Okay? Por isso, consigo fazer o A ou C por eliminação da conjunção, não é? Desta conjunção. E agora vamos ver, ok, dentro deste contexto, se o B for verdadeiro, o que acontece se o A for verdadeiro? Bom, se o A for verdadeiro, posso obter esta fórmula diretamente. Se o C for verdadeiro, vamos ver o que é que conseguimos. Por isso, se o A for verdadeiro, consigo tirar a fórmula A ou qualquer coisa, por introdução do U. Se o C for verdadeiro, bom, aqui nesta altura do campeonato, o que é que eu sei? Sei que o A ou B é verdadeiro. Este A já não sei, porque este A admiti que é verdadeiro, tirei a conclusão e já não uso mais, já iremos ver isto melhor o escopo. Mas este C aparece num contexto em que eu acredito em A ou B, acredito em B e acredito em A. Bom, se eu acredito em A, desculpem, este A não, porque este A já acabou, por isso acredito em neste A ou B, neste B e neste C. Bom, se eu acredito em B e acredito em C, então posso acreditar na sua, enfim, posso inferir a sua conjunção por introdução do I, aliás, entre 5 e 9. E agora que sei B e C, bom, B e C, se B e C é verdadeiro, então diz junto com outra coisa qualquer, continua a ser verdadeiro, e por isso posso concluir esta forma. Bom, mas agora temos que ver, eu devo obter esta fórmula quer se o A for verdadeiro, quer se o B for verdadeiro. Okay? Mas esta fórmula que aqui está foi obtida usando esta disjunção. Okay? Quer pelo A, quer pelo C. E por isso eu devo dizer que esta fórmula é uma consequência de A ou C. Por conseguinte, eu posso escrevê-la diretamente como consequência de A ou C, dizendo que ela é obtida por eliminação da disjunção, eliminação da disjunção que ocorre na linha 6, usando as demonstrações 7 a 8 e 9 até 11. E cheguei a esta conclusão que A ou B e C é uma consequência de B. Bom, mas se ela é uma consequência de A, isso também é uma consequência de B, como eu sei que A ou B é verdadeiro, então esta forma é uma consequência de A ou B, e posso escrevê-la como sendo uma consequência, por isso uma eliminação desta disjunção, 2, usando as demonstrações de 3 até 4 e a demonstração de 7 até 12, de 5 até 12. Okay? Uma começa no A e outra começa no B e ambas terminam na mesma forma. Ok? E isto levanta-nos, esta demonstração é mais complicada porque nos exige que dentro de uma subdemonstração nós utilizemos outra subdemonstração, ou outras subdemonstrações. Isto é o que vai acontecer neste sistema, por isso as demonstrações podem ser arbitrariamente complexas no sentido que eu posso pôr subdemonstrações dentro de outras demonstrações. Okay? E aí terei que ver um bocado, terei que ver até que ponto é que eu posso fazer isto. Em particular, qual é a visibilidade neste ponto do campeonato, na posição 10, que fórmulas é que eu acredito que são verdadeiras, ou seja, aquelas em que eu posso basear-me para fazer demonstrações. E a visibilidade pode ser vista aqui com um erro, ok? Imagina que eu tenho esta situação. Eu sei que B é verdadeiro, A ou B é verdadeiro. E eu quero concluir que A e B são verdadeiros. Acreditou nisto ou não? Não. O A pode ser falso. O A pode ser falso, não é? Se o B for verdadeiro, o A pode ser falso.
ambas as premissas são verdadeiras, não é? E, no entanto, a conclusão é falsa. Por isso, eu não devo conseguir demonstrar esta fórmula a partir destas premissas. De acordo? Mas vou demonstrá-lo. Vocês vão... Bom, se o meu sistema é coerente, se eu conseguir demonstrar uma coisa que é indemonstrável, é sinal que fiz alguma asneira pelo meio. Ok? E vocês vão descobrir qual é a asneira. Por isso, eu vou pôr as duas premissas, até aqui tudo bem, e agora vou fazer uma demonstração da seguinte maneira. Bom, vamos admitir que o A ou o B é verdadeiro, por isso vamos admitir que o A é verdadeiro, e se o A for verdadeiro e o B é verdadeiro, A e B também são verdadeiros. Se o B for verdadeiro, vou tentar descobrir a mesma forma. Bom, se o A for verdadeiro, eu vou dizer que A e B é verdadeiro. E por introdução do I de 1 e 3. Por outro lado, se o B for verdadeiro, o A é verdadeiro e B é verdadeiro, por isso eu vou dizer que o A e B também é verdadeiro, por introdução da conjunção em 3 e 5. Ora, se quer do A, quer do B, eu consigo chegar a A e B, então eu posso concluir A e B por eliminação desta disjunção, usando a demonstração de 3 a 4 e 5 a 6. E demonstrei aquilo que não devia ter demonstrado. Qual foi o erro? Ou os erros? Linha 5. Na Linha 5. Na 5? Na 5 para a 6. Qual é o problema da 6? A condição não podia ter usado. Sim. Não devíamos ter usado o 3. Ok, por isso. Aqui as regras da visibilidade, isto é o problema da visibilidade. O que é que eu vejo em cada instante? É um pouco como vocês, quando chamam funções. Okay? Quando vocês chamam funções, vocês veem o argumento de entrada das funções, não é? Mas não veem o argumento de entrada de outras funções. É só aquele, vocês sabem aquilo que é verdadeiro no contexto exterior, mais aquilo que vocês assumem que é verdadeiro quando chamam a função. Por isso, estas subdemonstrações são uma espécie de chamadas de funções, em que vocês acreditam ou te passam este A como argumento e obtêm este A e B e acabou a função. Não há mais, as outras funções não veem o que é que se passa dentro da função, desta função. Okay? Por isso, esta função, se quiserem, não vê aquilo que existe noutras funções. E, por conseguinte, no ponto 6, na linha 6, a minha visibilidade é B, isto eu vejo, A ou B também eu vejo, e o B eu vejo, mas não vejo este A. Okay? Como vocês identificaram, por conseguinte, isto é mais nada. Okay? Eu não posso concluir isto, porque a regra, eu não posso introduzir, não posso utilizar a linha 3, que abriu e fechou na linha 4, por isso quando chegar à linha 5, a linha 3 já não é visível. Okay? Por isso, dentro de uma subdemonstração, só se vêem as formas das subdemonstrações que a contêm. Okay? Por isso, esta subdemonstração é contida nestas, mas não é contida nesta. Por conseguinte, tudo o que está em 3 e 4 eu não vejo na 5 e na 6. Ok? Por isso, isto é basicamente a regra de visibilidade. Se vocês não atenderem a esta regra, obviamente vão fazer disparates. Okay? Ou podem fazer disparates, nomeadamente concluir uma fórmula que não é uma consequência lógica das premissas. Se vocês conseguissem concluir uma fórmula que não é consequência lógica das premissas, o vosso sistema era incoerente. Ou seja, estava a demonstrar coisas que são falsas, mesmo quando as premissas são verdadeiras. Okay? A questão da completude é mais complicada. Se vocês acham que uma fórmula é uma consequência de outra, é porque existe uma demonstração. Lá está que nos casos pequenos a demonstração é fácil de descobrir, mas como vocês já sabem, na matemática, às vezes as demonstrações são ossos duros de roer, ok? Vocês têm a certeza que aquilo tem que ser verdadeiro, mas não sabem quais são as regras que vos permitem chegar à fórmula final ou à vossa conclusão a partir do que vocês conhecem, ok? Em particular, para demonstrar um teorema na geometria, vocês podem usar os axiomas dos anteriores teoremas, mas às vezes aquilo não é trivial como é que se chega lá. Não é? E por isso há sempre essa questão de eu tenho a certeza que este sistema é coerente, porque as regras que eu estou a definir são todas coerentes. Para provar que o sistema é completo, a coisa é mais complicada. Okay? Iremos lá abordar essa questão, mas mais à frente. Para já acreditem que o sistema é coerente e é completo. E para já temos as regras da introdução e de eliminação, da conjunção e da disjunção. Temos as regras de introdução e eliminação da igualdade. Falta-nos agora trabalhar com a negação.
ok? E isso é o que nós iremos ver na próxima aula, ok? Hoje ficamos por aqui. Na próxima aula vamos ver a negação, ok? Bom, acho que acaba a aula aqui. Não sei se têm alguma pergunta para fazer. Se foi claro? Bom, vou partir do princípio que se vocês não estão a fazer perguntas é porque perceberam tudo. E por conseguinte, então na quinta-feira nós vamos continuar com a negação. Por isso, em geral, até quinta, exceto para aqueles que vão fazer a aula prática online daqui a bocado, ok? Até breve. Diga. O professor, na última aula prática online, Sim. disse que ia disponibilizar Não, eu estou a ver como é que vou fazer isso, mas hei de fazer isso, ok? Não aguardar do fecheiro, ok? Ok. Não se preocupe. Tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Com licença. Ok, então até logo ou até quinta.